Bom dia, bom dia, bom dia! Bem-vindos aqui à Nave Mãe. Mais um vídeo diretamente da mesa Septim Capital, Rio de Janeiro. Hoje pousada novamente em Nova York, lá onde o mundo se chacoalha. Vamos que vamos! A gente teve basicamente uma madrugada dos infernos e estamos acordando no paraíso. Por que foi dos infernos? A gente teve os títulos japoneses, tá aqui o JDP de 10 anos, subiu 4% na madrugada, chegando a 0,8%. Você fala, pô, Felipe, mas que loucura é essa? 0,8%? Os Estados Unidos está lá em cima, nos 5%, 6%. Que loucura é essa? Bem, o japonês ainda está trabalhando com a meta de 0,25. Então, o negócio está rodando em 0,8, é um bicho completamente diferente. E o que pegou muito e deu medo na madrugada foi exatamente o fato do Banco Central japonês ter entrado comprando títulos. Ele gastou um dinheirinho bem razoável comprando títulos do mercado, né, no mercado aberto de 1 ano até 20 anos. Então foi uma compra bem espalhada. E ainda assim ele não conseguiu segurar muito a alta dos yields, né, das taxas. Ou seja, mesmo ele comprando títulos, ele dando demanda, o preço dos títulos caiu. Ou seja, em bom português, tinha mais gente vendendo do que comprando, mesmo o Banco Central japonês comprando títulos. Isso foi um negócio que deixou o mercado muito estressado, tanto é que de noite a gente chegou na madrugada por volta das 4 da matina. A bolsa, o futuro americano estava caindo, chegou na mínima de 4.200. A gente chegou a cair quase 1% lá no futuro americano, né? E nos juros americanos também por volta de 4 da matina, 3 e blau, a gente chegou a bater 5,20 nos juros americanos lá fora, ou seja, subindo mais 1,8%. Isso, a minha madrugada foi tensa por causa disso. Agora estamos acordando com juros cedendo, né, 0,85 de queda nos 20 anos. O de 10 anos também cede 0,7. Né, estamos agora na mínima da sessão, nas mínimas da sessão. E a bolsa, os índices futuros sobem 0,30. Estamos próximos à máxima da sessão da madrugada toda. O que leva a isso? O que está levando isso? A gente ainda não sabe, não teve nenhum indicador tão fantástico assim. A gente teve o calendário econômico saindo na madrugada da Europa, mostrando que, no geral, a economia europeia está enfraquecendo ainda, mas enfraquecendo um pouco menos do que era o esperado, mas ainda assim enfraquecendo, ainda em retração, né? E isso gera uma expectativa de que a inflação cedendo, a atividade contraindo, o Banco Central Europeu vai ter uma necessidade menor de aumento de juros. A reunião do OPEP está comendo agora, não tem nada novo no radar de ninguém, está todo mundo esperando a manutenção dos níveis atuais, né? Tanto é que hoje o Brent estava em leve queda, está caindo 1,2 agora, 1,9 agora. Está bem estável, tá dentro do esperado, não tem nada demais. E a gente teve os dados das hipotecas, onde a gente chegou no juros de 30 anos em 7,53. A parcela das casas está tão cara, está tão alta, que para o pessoal se enquadrar, hoje existe uma hipoteca de 50 anos, ou seja, você compra aquela casa e faz a hipoteca dela até morrer. É um negócio assim surreal. E ainda assim, a gente tem os índices de atividade do setor imobiliário americano ligados a hipotecas e novos pedidos muito baixo, muito frágil. Mas o que vai pegar para a gente? A gente vai ter hoje os pedidos, o PMI de serviços da parte industrial e não industrial. Então isso tudo vai
dá para a gente uma leitura da atividade econômica e lembrando que se isso vier forte, pode voltar a pressionar os juros e se isso vier fraco, pode dar um desespero na galera, que é o medo da economia estar já em recessão, que é um dos cenários, talvez hoje o principal cenário que eu trabalho. É, então essa situação toda deixa tudo muito complexo. Por isso que o mercado não está tão assim animado, não temos altas muito grandes, nem quedas muito grandes de muita coisa hoje no mercado. Está todo mundo com o bumbum na parede. Então, hoje a gente segue o dia com o bumbum na parede, não é um dia de euforia. Eu espero, né, continuo com a minha visão de que devemos ter um relief rally, né, um rally de alívio, dados alguns dados, principalmente amanhã que a gente nessa semana que a gente tem o payroll, a gente tem dados amplos do mercado de trabalho e isso pode dar uma respirada, um alívio para o mercado de curtíssimo prazo. Mas o que eu estou muito preocupado? Eu estou preocupado porque a gente tem os spreads os spreads das taxas de juros governamentais e dos títulos de high yield, né, de junk bonds, o símbolo JNK, está aumentando e isso pode levar a empresas não investment grade, as zombie companies e empresas não tão legais assim, a ter uma taxa de refinanciamento que vai entrar agora nesse último trimestre do ano, a terem que rolar dívidas na casa de 9, 10, algumas 15% de juros, coisa que elas faziam a meio, 1% há um tempo atrás. Então é um cenário bem delicado, bem complicado e que eu acredito que isso pode continuar num futuro não muito distante, mas acredito que agora, nesse curto prazo, a gente tenha, como eu falei, um relief rally, um rally de alívio para pegar os últimos bobinhos achando que agora tá bom de comprar, que a bolsa tá barata, né? E aí depois o caldo entorna. Então, ficamos aqui de olho. Acredito hoje, inclusive, que os nossos DIs vão ceder, vão dar aquela respirada. Nada cai do nada, mas ainda está também dentre as possibilidades reais que trabalho da gente ter o equivalente a uma Black Monday, não naquela intensidade, mas no sentido de coisas vão quebrar nos finais de semana. A gente vai acordar, como foi o caso do Lehman, a gente vai acordar num domingo, a gente vai acordar numa segunda de manhã, eu vou estar no ar já, o grupo vai estar em pânico, em grande atividade, com algum player grande quebrando. Hoje quem está na minha regra, quem está na minha linha é o Deutsche Bank. O Deutsche Bank você fala, pô, mas o Deutsche é o maior custodiante do mundo. Pois é, esse é o problema. O Deutsche Bank está longe de estar fantasticamente bem. Esse é o Deutsche Bank, tá? Se a gente pegar historicamente o Deutsche Bank, hoje vale um décimo, menos de um décimo do que valia em 2008, em termos de ação, preço de ação, de tanta capitalização que ele teve que fazer. E não é um banco que tem, digamos assim, grande saúde, tá? Então é um negócio que temos que ficar de olho. Dado aqui importante, lucro do primeiro trimestre foi de 209 milhões de dólares, 0,15 centavos por ação. A receita, né? Perdão. Receita. E aqui a gente tem o prejuízo de menos 42 centavos por ação. Grosseiramente falando, quando lucra, lucra pouco, quando perde, perde muito. Né? Então, a gente tem situações
que são absolutamente perigosas. O Deutsche é um cara que me dá medo, porque não sei se eu vou ter CDS. Mas se você pegar, por exemplo, o JP Morgan valeu muito mais em 2008. Não, ele cresceu. O Morgan Stanley em 2008 valeu bastante. Hoje vale mais. Bank of America hoje tá na merda. Igual o Deutsche. Então, são esses dois bancos, o Bank of America e o Deutsche, que me dão mais medo, tá? Mas também eu acho que quem vai se fuder é o Deutsche na Europa, e nos Estados Unidos é o Wells Fargo. O Wells Fargo, a gente botar aqui no mensal, facilita essa conta, tá mais ou menos bem, ele incorporou muita gente, mas ele tem uma exposição a crédito de pessoas e tudo mais, a população altíssima, e eu acho que esse é um cara que é candidato à bancarrota. Então, muito cuidado. O mercado está estressado, mas a gente está no momento de um pequeno alívio. Perigoso e assustador vai ser se no decorrer do dia o mercado subir e voltar a embicar para baixo. Quer dizer que o mercado está tão estressado que não tem gás para fazer muita coisa. Lembrando de novo que o JP Morgan tem puts que ganham a partir daqui e vão até aqui. Ok? Então é daqui 5% para baixo até um pouquinho mais abaixo. Uma coisa que muita gente levantou ontem e vai ser importante hoje: a gente tinha chegado muito perto dessa linha de tendência de alta, respirou e voltou a ceder. Ontem fechou abaixo, perdendo a linha de tendência. Vou botar no gráfico horário, vocês vão ver que perdeu. Olha, ele veio, quicou e veio trabalhar abaixo. Isso é um negócio que traz um certo medo, mas a gente tem algumas divergências de ROC, de FR, que sugerem que a gente pode ter um alívio, e aí que pode jogar inclusive a gente aqui ou pro início do gap ou pro fechamento desse gap, tá? Mas não creio que veremos altas maiores até o fechamento desse mês. Acho que esse mês a gente ainda fecha abraçado no capeta, tá certo? Com isso, tenhamos todos um bom dia. Vamos que vamos. Abraço, gente.